Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os que nos assistem pelas redes sociais. Que alegria, que privilégio nos reunirmos neste domingo, dia do Senhor, para juntos, mesmo que virtualmente, à distância, louvarmos ao nosso Deus. E neste domingo nós temos como tema do culto esta noite o Deus misericordioso. O Deus misericordioso é aquele que nos escolheu. Sabendo disso, amados irmãos, eu os convido a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 135, onde iremos ler a palavra do Senhor. Salmo 135, do 1 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Fez subir as nuvens dos confins da terra, fez os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao seu povo. Vamos, nesse instante, louvar ao nosso Deus com o hino 14 do Inário Novo Cântico, Louvor.
Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, dê-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos orar nesse instante? Santo Deus e Pai, nós te damos graças, bendito Deus, por este rico privilégio que temos, ó Pai, de servir a um Deus grandioso, servir a um Deus que está acima de todos os deuses, servir a um Deus que é responsável por toda a criação, por tudo que existe e tudo domina. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por este privilégio que temos. E nesta noite, ó Deus, de domingo, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, receba o culto que prestamos a ti, ó Deus. Receba, ó Pai, como aroma suave, pois só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. É no nome de Jesus que oramos, ó Pai, agradecidos. Amém. O Deus misericordioso que nos deu vida. Eu os convido a abrirem a palavra de Deus, mais uma vez em Efésios, capítulo 2, de 1 a 8. Efésios 2, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra a todos os que escutam esta noite. Vamos louvar ao nosso Deus nesse instante com o hino 297 do nosso inário, chamada Final.
o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei. E por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse instante, vamos orar ao nosso Deus, confessar a Ele as nossas falhas e os nossos pecados. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai bendito, pela obra bendita de Jesus Cristo. Te damos graças, ó Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz a tua palavra. E o Senhor nos alcançou. O Senhor nos deu vida através de Jesus Cristo, da obra bendita de Jesus Cristo. E nesse instante, ó Deus, nós queremos te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por termos feito aquilo que não agrada ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e olha para dentro do nosso coração e ver, ó Deus, o verdadeiro e sincero arrependimento de cada um. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos firmes, a sermos guiados pela tua palavra, a afastar-nos do mal, ó Deus, de forma que não venhamos, ó Deus, reincidir, ó Deus, nos mesmos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e perdoa-nos. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos. Amém. O Deus misericordioso, que é digno de todo louvor. Vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor no Salmo 96, onde vamos ler aqui 4 versículos desse Salmo, do 1 ao 4. Salmo 96, que diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Amém. Nesse instante, amados irmãos, nós vamos ser conduzidos pelos nossos irmãos do
grupo de cântico, 2 cânticos congregacionais. Neste primeiro cântico, nós, quando estamos presencialmente reunidos, temos a oportunidade de fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Aqueles que são membros dessa igreja podem fazer isso através de transferência bancária ou de depósito e assim passar para o tesoureiro para que possa assim fazer os registros. Louvemos então ao nosso Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Oh, como tu.
verdade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três são sempre um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. O Deus misericordioso que nos edifica. Nesse instante nós vamos nos preparar para escutar a palavra do Senhor, que será trazida esta noite pelo presbítero Gutenberg. E antes de passar a palavra para ele, gostaria de orar mais uma vez. Oremos, irmãos. Santo Deus e Pai, ó Deus, depois de louvarmos, orarmos, nós te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Abençoa o Teu servo, o presbítero Gutenberg, que irá ministrar, transmitir a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra edifique o Teu povo esta noite. Que a Tua palavra nos oriente, que a Tua palavra nos guie, ó Deus, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que o Senhor quer falar para cada ouvinte. Sê conosco, ó Deus, e nos fortalece nesse instante. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Queridos irmãos, saudações em Cristo Jesus, motivo de alegria, de satisfação, podermos estar reunidos para cultuar e glorificar ao nome do Senhor. Abramos as Escrituras no livro dos Salmos, capítulo de número 136, para que possamos proceder com a leitura desta porção das Escrituras. Salmo de número 136. Assim nos diz a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bassã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Somente até aqui, queridos. O saltério ele é composto por declarações, orações e louvores. A autoria e a data deste salmo que acabamos de ler permanecem desconhecidas, mas ainda assim não há qualquer dúvida ou questionamento quanto à inspiração divina deste salmo. É a palavra de Deus viva e poderosa e nos traz muitos ensinamentos. Certamente foi composto após a libertação do povo do cativeiro egípcio. E este salmo, como é possível observar na nossa ordem litúrgica, ele é muito semelhante ao Salmo 135, no que diz respeito ao chamamento ao louvor, enfatizando também a bondade de Deus, a aliança firmada por Ele, por o nosso Deus com seu povo. Este salmo, assim como o Salmo 135, vai enfatizar a soberania, o cuidado e a providência de Deus para com o seu povo, para com o povo escolhido, no qual ele firmou uma aliança. E assim como o Salmo 136, o Salmo 135 permanece também com autoria e data desconhecida. Todos os versículos do Salmo 136 são finalizados enfatizando algo. O salmista faz questão de enfatizar a misericórdia de Deus, que dura para sempre. Uma misericórdia eterna, plena, que dura para sempre.
Possivelmente o início de cada estrofe deste salmo era entoado ou recitado por um levita quando estava oficiando na casa do Senhor. E a congregação, o povo reunido então, respondia com um refrão, com um estribilho: a sua misericórdia dura para sempre. Percebam, 26 vezes este refrão aparece no mesmo salmo. Mas esta porção não aparece exclusivamente neste salmo, salmo de número 136. Nós temos esta mesma porção, esta mesma frase, esta mesma exaltação ao Senhor, enfatizando a misericórdia eterna de Deus, que dura para sempre. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no verso de número 3 e no verso de número 6. Depois nós temos ainda no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Nós temos no Salmo 106, nós temos no Salmo 107, nós temos no Salmo 118. O Salmo 136 é uma espécie, então, de continuidade da temática abordada no Salmo de número 135, sempre enfatizando a mesma coisa: a bondade e a misericórdia do Deus Criador e sustentador, do Deus Redentor que firmou a aliança com o povo e no qual cumpre fielmente a sua palavra e os seus propósitos. Este Salmo de número 136, ele pode ser compreendido ou subdividido em 6 etapas. A primeira delas, os 3 primeiros versos, aqui nós vemos uma convocação, um chamado inicial ao louvor. O salmista enfatiza: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor dos senhores. Percebam que já no verso de número 1 há um duplo reconhecimento. O primeiro reconhecimento no verso de número 1 é que o nosso Deus, ele é digno de todo louvor. E na sequência, o salmista enfatiza que o nosso Deus, ele deve então ser louvado e engrandecido, porque o nosso Deus, ele é benigno, ele é bom. O motivo do louvor, então, queridos, reside no reconhecimento do amor, no reconhecimento da bondade, da fidelidade, das ternas misericórdias de Deus, que são eternas para com o seu povo. Aquele povo estava desfrutando da bondade de Deus, estava desfrutando das benécias dadas por a poderosa mão do Senhor, e em seus lábios existia, então, um louvor e um pronto reconhecimento. O salmista enfatiza: rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor dos senhores. Aliás, a bondade é um dos atributos de Deus. O doutor Heber Campos, pastor da nossa igreja, ele vai dizer, vai conceituar atributos como: atributos são qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa particular ou de um ser. Como Deus é um ser, ele possui qualidades ou características que fazem com que ele seja o que é. Os atributos não são alguma coisa acrescida a Deus, mas são qualidades essenciais dele. Berkhoff, por sua vez, teólogo holandês, vai dizer: as perfeições atribuídas ao ser divino nas Escrituras, ou as que são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, providência e redenção. Este é o conceito, então, de atributo. E os atributos de Deus revelam, então, o seu caráter, revelam a sua essência, e nós os conhecemos, então, porque ele nos permite conhecê-lo. No texto em foco, resta, então, explícito os atributos, as qualidades essenciais de Deus, no que diz respeito à bondade, à fidelidade, à misericórdia e à eternidade de Deus. Um Deus cujas suas misericórdias são eternas, só pode partir de um Deus eterno. O salmista Davi, no Salmo de número 34, ele vai dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi vai chamar o povo, chamar os seus ouvintes
para ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, para experimentar este Deus tão grandioso, poderoso e misericordioso. E Davi vai dizer, então, isto porque Davi desfrutava constantemente da benevolência de Deus, das ternas misericórdias de Deus, que não se apartam dos seus filhos, mas que são renovadas a cada manhã. E o povo de Deus, então, tinha sempre em seus lábios, em sua boca, em seu coração, o pronto louvor para o nosso Deus em reconhecimento às ternas misericórdias de Deus. E por conta de serem agraciados por Deus desta forma, eles eram felizes, eles eram bem-aventurados, eles estavam abrigados neste alto e poderoso refúgio, chamado Senhor, ou chamado Deus, ou chamado ainda Senhor dos Senhores, Deus dos Exércitos. Esta primeira seção, queridos, dos 3 primeiros versos, existe um terceiro reconhecimento. O salmista faz questão de frisar nos versos 2 e 3, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor dos senhores. Aqui o salmista reconhece que não há outro Deus senão o Senhor, o Deus do pacto, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O Deus do pacto que no decorrer dos séculos, Ele tem suprido o seu povo através da sua maravilhosa graça, através da sua imutável misericórdia, que não cessa de alcançar os seus filhos. Alan Herman afirma sobre esse texto: os termos Senhor, em caixa alta, apontando para o Deus do pacto, os termos Senhor, Deus e Senhor constituem-se em variadas formas para apontar a unicidade de Deus, ou seja, para apontar um Deus único, mas também chamado por nomes diferentes. Estas 3 expressões, então, apontam ou indicam para o Deus Criador e Redentor, que é merecedor de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. João Calvino, o reformador, ao comentar esta porção das Escrituras, ele vai dizer: o salmista lembrou ao povo de Deus que, se não fossem assíduos seus louvores, se tornariam culpados de roubar a Deus aquilo que lhe é devido por seus benefícios. Os homens não podem negar que a bondade divina é a fonte de todas as bênçãos, mas a graciosidade de sua liberdade está longe de ser plena e sinceramente reconhecida, embora as Escrituras enfatizem-na de modo vigoroso. A segunda seção do nosso texto base, que compreende os versos de 4 a 6, vão enfatizar ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, e a lua e as estrelas para presidirem a noite. O verso de número 4 apresenta uma ênfase muito interessante. O verso inicia dizendo: ao único. Ou seja, o salmista faz questão de destacar e distinguir o Deus vivo, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que amparava os seus filhos constantemente com misericórdia e graça, dos deuses, então, das outras nações, dos ídolos. Ele faz questão de deixar muito claro que está referindo-se a um Deus único, a alguém singular, a alguém incomparável, sem paradigmas. Ele faz questão de frisar. Aqui nós estamos diante, queridos, da base inicial para a recordação de alguns dos grandes e tremendos feitos que apenas o Senhor, o Deus de Israel, o Deus do pacto, o Deus de toda misericórdia, sabe e pode fazer. Aqui nós estamos diante da menção da obra da criação, registrada no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos. Estamos diante de algo tão grandioso que o homem jamais entenderá completamente a extensão e a dimensão do que Deus fez e faz. Simplesmente observamos
e naquilo que conseguimos compreender, discernir, nos prostramos maravilhados e adoramos este Deus de misericórdia e de graça. Estes versos também vão expressar o poder e a sabedoria de Deus. Vejam, o profeta Jeremias, lá no capítulo 10, verso de número 12, vai enfatizar: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Toda esta temática da segunda sessão aqui remonta aos grandes feitos do Senhor descritos no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2 especialmente. E este foi então o segundo motivo apontado pelo salmista para o povo render graças a este Deus de ternas misericórdias e de eternas misericórdias. Até aqui, a ênfase foi do louvor devido ao Senhor, o Deus do pacto, da bondade de Deus e dos grandes e tremendos feitos que o Senhor, nosso Deus, fez. Quem seria capaz de criar algo tão grandioso como o nosso Deus criou? Criou os céus, a terra, criou a natureza, criou os seres humanos, criou todas as coisas. E tudo acontece e tudo trabalha de uma forma tão harmônica e tão perfeita que nós ficamos a considerar como tudo isso é possível. A resposta é: só é possível porque foi feito por o Deus que opera o que é possível e o que é impossível aos olhos humanos e à compreensão, às faculdades humanas. A terceira seção, queridos, que compreende os versos de 10 a 15, vai apontar ou vai ser uma convocação, um louvor pelo livramento concedido por Deus. Este Deus misericordioso, gracioso, tão generoso, ele concedeu livramento a seus filhos, ele concedeu livramento ao povo da aliança. E aí nós vemos aqui nos versos de 10 a 15 o que o Senhor, nosso Deus, fez e como eles reconhecem. Feriu o Egito nos seus primogênitos, tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. O verso de número 10 enfatiza a execução então da última praga sobre os egípcios. Deus já havia então castigado a nação egípcia com outras 9 pragas, mas as outras 9 pragas não se mostraram suficiente o bastante para fazer Faraó, que teve o seu coração endurecido, libertar o povo de Deus, deixar embora o povo de Deus, dar crédito à palavra do Senhor. E Deus então visita a nação egípcia de uma forma geral, seres humanos e animais, com uma 10ª praga. E Deus então leva a cabo todos os primogênitos. O anjo do Senhor vem e extermina com todos os primogênitos. Nós temos esse registro lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, nos versos 12, 23 e 29. Vejam que o Senhor nosso Deus enviou 10 pragas ao Egito e as pronunciou por intermédio de Moisés, mas não foi o último castigo que Deus enviou, eliminando os primogênitos. Essa própria porção das Escrituras, no verso número 15, vai dizer o que Deus fez com Faraó e com seu poderoso exército, por afrontar o Deus de Israel e por tentar se opor à vontade do Senhor. O povo de Deus, então, louvava ao Senhor, lembrando, rememorando, recordando estes grandes feitos que o Senhor havia feito, estes grandes acontecimentos realizados pela mão do Senhor. O povo lembrava, então, com temor e júbilo, e ao mesmo tempo o povo recordava como Deus usou de justiça
e tratou o faraó e o seu exército. Os versículos de 11 e 12 registram que a liberdade do povo veio pela força da mão onipotente do Senhor. E o povo israelita estava sendo liberto pelo Senhor, porque o Senhor havia usado de misericórdia para com eles. Em Deuteronômio 26, os versos 8 e 9, vai nos dizer: E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Comentando esta passagem, o reformador João Calvino afirmou: a figura de braço estendido é apropriada, pois estendemos o braço quando precisamos realizar um grande esforço. Assim, isto significa que Deus fez uma exibição extraordinária, não comum, nem superficial, de seu poder na redenção do seu povo. Os versos 13 a 15, queridos, registram então a memória da travessia do povo de Deus, da travessia do Mar Vermelho, e deve ser interpretada então em duas vertentes. Para o povo de Israel, este grande milagre, este grande prodígio, este grande feito vindo das mãos do Senhor, ver o mar se abrindo e o povo passando, marchando por entre o mar, por dentro do mar, mas sem ser atingido por as águas, como que Deus abre uma grande avenida em meio ao mar. Para o povo de Deus, este grande prodígio, este grande sinal, representava a benevolência do Senhor, representava o cumprimento da promessa, representava a liberdade, então, que o Senhor, em graça e misericórdia, resolveu conceder ao seu povo. Para os egípcios, este grande sinal e este grande prodígio representou o juízo de Deus, representou a morte, representou o juízo eterno de Deus para todo aquele que se opôs aos desígnios de Deus, para todos aqueles que não se dobram diante da palavra do Senhor, para todo aquele que rejeita então a instrução do Senhor, para todo aquele que não confia no Senhor. Eis o juízo de Deus. Os egípcios, embora tenham visto algo sobrenatural diante deles, como que já não bastasse então as 10 pragas que eles acabavam de sofrer, eles ainda pranteavam a morte dos seus primogênitos. Veja, o próprio faraó perdeu seu primogênito. Meio que em um ato contínuo, quando eles se dão conta que os seus escravos, o povo israelita, já não está mais lá para servi-los, eles logo resolvem correr atrás e tentar resgatar e colocar novamente sob julgo aqueles que Deus resolveu libertar. E vão ao encalço do povo de Israel. E vão ao encalço do povo de Deus, a fim de novamente subjugá-los. Mas Deus realiza esse grande milagre, este grande prodígio, e abre o mar em 2 partes. E abre, então, no meio do mar, um canal aberto, uma estrada, uma avenida, para o seu povo passar. Os egípcios, ao ver aquilo, eles, na arrogância do seu coração, na dureza, na avareza, na prepotência do seu coração, eles pensaram: se os israelitas puderam entrar aqui, nós também podemos. Se eles puderam passar aqui a pé, nós podemos passar com os nossos carros, com os nossos cavalos, com os nossos guerreiros, com as nossas armas. Mas Deus estabeleceu aquele prodígio como uma bênção apenas para o seu povo. Para os egípcios, foi o juízo, representou a morte. O verso 16, queridos, que compreende a 4ª sessão, aqui nós vemos um louvor pela presença e condução divina durante a peregrinação no deserto, após atravessar então o Mar Vermelho. O povo tem aqui a companhia, a condução,
a presença de Deus com eles. Deste verso podemos então enfatizar a proteção e o sustento dado por Deus ao seu povo durante a peregrinação no deserto. O povo havia então contemplado com seus próprios olhos o que Deus fizera a Faraó e ao seu exército. E agora eles registram e atestam a providência de Deus, as misericórdias de Deus, durante um longo período de peregrinação no deserto, rumo à terra prometida. A memória registrada neste verso aponta para a constante graça e misericórdia de Deus, que os supriu de forma maravilhosa e sobrenatural por 40 anos. Aqui nós vemos mais um grande milagre, mais um grande prodígio, mais um grande feito do Senhor, que representa as suas ternas misericórdias. O registro de Deuteronômio 29:5 vai nos dizer: 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do vosso pé a sandália. Durante 40 anos, Deus sustentou o seu povo com o maná, com o pão que vem do céu. Descedentou o seu povo com a água que fez brotar da rocha e conduziu em plena segurança por onde passaram. A linguagem utilizada pelo salmista no verso 16 vai parafrasear os escritos contidos também em Deuteronômio 8, em Deuteronômio 29, em Isaías 48, em Jeremias 2, em Amós 2. Todas estas passagens atestam então a benevolência de Deus e o divino amparo dispensado durante uma longa peregrinação de 40 anos. É interessante que no mesmo livro dos Salmos, o Salmo de número 78, Asaf, nos versos 52 e 53, vai ilustrar então a providência de Deus, esse cuidado de Deus com o povo durante essa peregrinação. E a analogia que Asaf usa, ela é muito feliz, ela é muito própria. Observem o que disse Asaf: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto, como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Aqui Asaf vai ilustrar então o Senhor, o Deus do pacto, o Deus da aliança, como um pastor, e as suas ovelhas e o seu povo como ovelhas, como o seu rebanho. E vai demonstrar então todo o cuidado, toda a habilidade deste pastor, cuidando, protegendo em amor e misericórdia em favor de suas ovelhas. Os versos 17 a 22, queridos, que compreende a quinta seção ou a quinta subdivisão do nosso texto, aponta então para o louvor pelo cumprimento da promessa, quando Deus então entrega a terra prometida ao seu povo. Quando Deus faz o seu povo chegar então à terra prometida, diz o texto sagrado, dos versos 17 a 22, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bassã, cujas terras deu em herança a Israel, seu servo. Esses versos nos fazem pensar sobre a dura caminhada que os israelitas então tiveram que percorrer. Eles estavam cuidados por Deus, amparados por sua graça e misericórdia, mas foi um período também que Deus tratou o seu povo. E durante este percurso eles precisaram atravessar alguns territórios. Eles precisaram atravessar alguns reinos, entre eles o território dos amorreus e o território de Bassã, para chegar então a Canaã. Mas eis um obstáculo. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bassã, não permitiu. O confronto estava armado. Se o povo de Deus resolvesse marchar por aquele caminho, precisaria guerrear. O povo de Deus não era um povo acostumado com guerra, mas era um povo que estava subjugado à escravidão. Portanto, não eram guerreiros,
certamente não tinham grandes instrumentos para a batalha, não eram guerreiros. Mas eis esta dificuldade, eis este obstáculo. E o povo de Israel então precisou guerrear. Sem armas adequadas, sem experiência para a guerra, mas o Deus do pacto, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, era com eles. E quem pelejará contra a onipotente mão do Senhor? Deus deu vitória ao seu povo sobre os amorreus e sobre o povo de Baçã, e destruiu os seus reis, Og e Seom. E aquelas terras, justamente as terras que eram de Seom e Og, reis de Baçã e dos amorreus, eles serviram então para apacentar a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a metade da tribo de Manassés. Nós vemos o registro lá em Êxodo 32, em Deuteronômio 2 e em Números 21. Queridos, a quinta e última sessão aponta então para uma convocação final ao louvor. E vai nos dizer assim os versos de 23 a 26. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne, ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Estes últimos versos fazem uma espécie então de síntese do período do exílio até a chegada à terra prometida. Relembrando, o abatimento do período da escravidão está registrado no versículo 23, o dia da libertação está registrado no versículo 24, o registro, então, da provisão do Criador está registrado no verso 25. E finaliza com o verso 26, convocando os servos do Senhor a prestar louvores ao Senhor, sempre enfatizando o motivo por o qual o povo de Deus deve louvar ao Senhor: reconhecimento, gratidão, porque as ternas misericórdias de Deus não se apartam do seu povo. Queridos, este salmo nos ensina muitas lições, muitas coisas. Este salmo nos ensina que o nosso Deus, o Deus do pacto, é um Deus benigno, é um Deus bom, é um Deus de misericórdia, é um Deus eterno e é um Deus que não abandona seus filhos, é um Deus que não esquece de nós, mas pelo contrário, é um Deus presente, é um Deus que está conosco e um Deus que nos supre com a sua maravilhosa graça e com as suas ternas misericórdias. E não há qualquer coisa boa em nós para que possamos então atrair estas benécias de Deus ou retribuir a Deus. O que nós podemos, no entanto, é reconhecer humildemente e nos prostrar diante deste Deus de graça e misericórdia, que resolveu, nos tempos eternos, nos amar e dispensar da sua misericórdia de eternidade a eternidade para conosco. Queridos, neste salmo nós vemos também, o salmista enfatiza que o nosso Deus é um Deus único e incomparável. Em soberania firmou uma aliança com quem lhe apraz. Ele, afinal, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, ou seja, está acima de tudo e todos. Está acima dos ídolos criados pelo coração pecaminoso do homem. Também está acima de toda a obra da criação, incluindo dos homens ricos e poderosos segundo o curso deste mundo. O nosso Deus, Ele é o único Deus. Ele é o soberano Deus. Não há outro Deus senão o Senhor, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que os nossos irmãos no passado, então, ao registrar neste salmo, recebiam da parte dele as suas misericórdias de forma tão enfática, repetindo a cada versículo que a misericórdia de Deus dura para sempre, ou em outra tradução, que a misericórdia de Deus é eterna, ou dura eternamente. Queridos, este salmo nos ensina que não há paradigma, não há comparação diante da grandiosidade, do esplendor e das perfeições das obras advindas da mão de Deus.
Afinal, ele criou os céus e a terra. Quem criou algo semelhante? Ele criou a natureza e em sua exuberância e todos os seres vivos. Quem criou algo semelhante? Ele criou os seres humanos à sua imagem e semelhança e soprando o fôlego de vida, os trouxe à existência. Quem criou algo semelhante? Ele cumpre fielmente o conselho da sua própria vontade e executa plenamente os seus juízos. Quem seria capaz de fazer algo semelhante? Ele tem em si mesmo sua fonte inesgotável de poder, majestade, glória e eternidade. Em Eclesiastes 3:11, o sábio vai dizer: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quem seria capaz de fazer algo semelhante? Não há paradigmas para o nosso Deus. Não há comparação, nosso Deus é único. Exulte, querido irmão. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e não há outro como o nosso Deus. Deus, em soberania e graça, escolheu um povo e ele trabalha por aqueles que nele esperam, nos diz o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4. Este Deus absoluto Senhor, então, libertou seu povo dos grilhões da escravidão física, abrindo portas, caminhos, possibilidades, onde os olhos do povo não conseguia compreender, não conseguia enxergar. Este Deus absoluto Senhor nos libertou também dos grilhões da escravidão espiritual. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que não pode negar a si mesmo, é um Deus que não é homem para voltar atrás. E ele cumpriu então a sua promessa messiânica na pessoa bendita de Cristo. Ele é o bom pastor descrito no Salmo 23 e no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Queridos irmãos, confiemos no nosso Deus, pois ele é bondoso e misericordioso. Ele não desamparará o seu povo. Ele promete e ele cumpre. Ele cumprirá plenamente o seu plano eterno e nos levará em segurança para casa, a Nova Jerusalém. Que Deus, pois, em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações e não nos permita em nenhum momento esquecer, a despeito das situações, o nosso Deus é conosco. O nosso Deus trabalha por os que nele esperam. Confiemos, queridos, as ternas misericórdias de Deus não se apartarão de nós. Não porque sejamos bons o suficiente para isso, mas porque o nosso Deus é um Deus gracioso, que firmou um pacto conosco. E ele não voltará atrás, porque ele não é homem, ele é Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto, e logo após passaremos alguns avisos breves. Deus bondoso, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno. Em nossos lábios, ó Deus, em nossos corações, há sempre uma palavra de louvor e gratidão ao Senhor, por uma mera constatação daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz, por a obra bendita de Cristo em nossas vidas. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos criou segundo tempo, forma escolhida pelo Senhor. O Senhor nos trouxe, ó Deus, a crer em Ti, através, ó Deus, da fé, mediante o sacrifício perfeito de Cristo e a ação do Santo Espírito de Deus. E nós não temos palavras, Senhor, para agradecer tão grande salvação, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas mazelas, mas o Senhor nos oferece vida e vida em abundância. Deus bendito, nós te louvamos e te damos graças, porque o Senhor escolheu um povo e nós fazemos parte desse povo. O Senhor não desiste de nós,
mas o Senhor nos abraça com as tuas ternas misericórdias e em teus braços de amor. Deus bendito, nós queremos lembrar da tua igreja, do teu povo espalhado por toda a terra. Assiste o Senhor Jesus com graça, assiste-os com misericórdia, Senhor, e continua a sustentá-los com a tua boa mão. Que eles possam, ó Deus, a cada instante, todos nós, termos sempre uma palavra de louvor e de gratidão ao Senhor, porque não há outro Deus senão o Senhor. Só o Senhor é Deus. E nós desfrutamos, ó Deus, da tua misericórdia e graça constantemente. Nós queremos, ó Deus, também lembrar neste mês no qual lembramos e comemoramos o mês do pastor jubilado e da viúva de pastor, por os teus servos, ó Deus, que já cumpriram uma missão aqui nesta terra, já pregaram o evangelho do Senhor, já se esmeraram na obra do Senhor e hoje, ó Deus, estão jubilados. Que a graça do Senhor permaneça com eles, que o Senhor continue os fortalecendo em graça e misericórdia, em favor, ó Deus. Não permita, ó Deus, que os teus servos fraquejem, mas que os teus servos continuem caminhando em graça e misericórdia. As tuas filhas, ó Deus, viúvas de pastor, continuam amparando-as, Senhor, com a tua graça e misericórdia. Assiste, Senhor, as tuas filhas também neste momento tão difícil. Nós queremos lembrar, Senhor, também do adolescente, no dia no qual nós comemoramos, celebramos o dia do adolescente. Nós queremos, ó Deus, rogar as bênçãos do Senhor sobre os teus filhos, sobre os adolescentes da nossa igreja, do nosso presbitério, ó Deus, do nosso sínodo, e todos aqueles, ó Deus, adolescentes que o Senhor amou nos tempos eternos. Firma, ó Deus, os passos dos teus filhos. Fortalece-os, ó Deus, ajuda-os a caminhar, Senhor, para crescer em fé, em amor e em esperança, ó Deus, sempre louvando ao Senhor e reconhecendo os teus grandes e poderosos feitos. Assiste, ó Deus, o teu povo neste momento e continua, ó Deus, a sustentar-nos com a tua graça e misericórdia. Assim oramos, no nome de Jesus, o nosso bom pastor e redentor. Amém. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Queridos irmãos, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que nos acompanham através das nossas plataformas, de forma especial àqueles que não são membros da nossa igreja, mas nos dão o privilégio da companhia, a honra da audiência. Nós gostaríamos de louvar ao Senhor por a sua vida e de dizer que, assim que possível, quando toda essa situação passar, gostaríamos de conhecê-los pessoalmente aqui, cultuando junto conosco na nossa igreja. Será um grande prazer, então, recebê-los aqui. Nós temos alguns avisos breves, vamos passar aqui a nossa agenda da semana, lembrando que hoje nós comemoramos, então, a Igreja Presbiteriana comemora o Dia do Adolescente, e nós não poderíamos deixar de registrar aqui a nossa gratidão a Deus por os nossos adolescentes, para os nossos jovens. A nossa programação, a nossa agenda da semana, na quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico e oração aqui, o Chimarrão com Bíblia, através das nossas plataformas, a partir das 20 horas.
nos acompanhe, não deixe de participar, de prestigiar esse momento importante. No domingo, às 9 da manhã, nós temos então a nossa reunião de oração, das 9 às 9h25. Participe conosco. É um momento sempre de edificação e de comunhão com o nosso Deus através da oração. Às 9h30 da manhã, nós temos as nossas classes de escola dominical. Temos várias faixas etárias, adultos, catecúmenos, crianças, jovens, enfim. Você que nos acompanha e que gostaria de participar conosco, nós estamos trabalhando as classes de escola dominical através do aplicativo Cisco Webex. Então, se você deseja participar, nos procure através das nossas mídias, deixa um recadinho ali no Facebook ou através de outra das nossas mídias e nós então retornaremos o contato para você, para lhe passar o link de acesso e a senha para que você possa participar. Visitantes são sempre bem-vindos, então, na nossa igreja e na nossa Escola Bíblica Dominical, que está funcionando, então, através dos aplicativos. No próximo domingo também, às 19 horas, através deste mesmo canal, das nossas plataformas, nós temos o nosso culto solene ao Senhor. Participe conosco, escute, divulgue, nos ajude a evangelizar através, então, da divulgação. Eu acho que era isso, que Deus, pois, nos abençoe e nos agracie durante essa semana. Que Deus nos abençoe. Amém.